Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma boa tarde, boa terça-feira. Gente, hoje nós vamos estudar o Salmo 1, né? Aqui no Salmo 1, Deus pediu para nós falarmos de felicidade, né? Então, aqui no Salmo 1, temos alguns pontos que pode ser aí a palavra de Deus apontando o segredo, né? Para nós sermos felizes, o segredo da felicidade, né? E o Salmo vai começar dizendo, é feliz aquele. Então, vamos estudar o Salmo 1, tá? Do versículo 1 até o 6. É um salmo bem curtinho, mas muito importante para nossas vidas, para a vida do todo cristão, amém? Vamos tocar um louvor, depois nós estudamos. Feliz, porque eu vou deixar pra trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Eu hoje sou feliz, porque eu vou deixar pra trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, consagrar este momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por este momento de oração, de palavra, de louvor. Que a tua palavra possa nos edificar, nos abençoar, Senhor. Abra o entendimento dos teus filhos, Pai, para que eles possam entender a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, Pai. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos mantido, Senhor, de pé, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa cada vida, cada família, cada criança, cada jovem, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Então Deus pediu para nós falarmos de felicidade, né? Eu já tinha estudado esse salmo, gosto muito desse salmo. E
decidi mais uma vez falar sobre ele, né? O Salmo 1. O Salmo 1, ele tem ali alguns conselhos, né, na palavra de Deus do que nós não podemos e do que nós precisamos fazer para sermos felizes, né? Então vamos lá, eu vou ler todo o Salmo primeiro, depois nós vamos versículo por versículo explicando. Como é feliz aquele, versículo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Amém. Então nós sabemos que a Bíblia faz sempre uma menção, né, a ímpios, justos. Os justos, na verdade, somos nós cristãos, né? E os ímpios, aqueles que estão no mundo, que não têm um relacionamento com Deus, pessoas que, né, deixa eu falar aqui um conceito de ímpio, né, que eu fui procurar. Então, o ímpio se refere muitas vezes às pessoas que não têm um relacionamento, né, com Jesus Cristo, né? Aquelas pessoas que são perversas, muitas vezes são criminosos. Alguém que tem culpa de algum crime, que tem pecado, né, que é pecador. Então, a pessoa que não tem um relacionamento, que não ama a Deus, que não tem um relacionamento com Deus, né? Então, essa pessoa ela é chamada de ímpio, né? Eles praticam a maldade, né? E essa pessoa ela ainda não recebeu Jesus Cristo, ela não se arrependeu, né, dos pecados, das atitudes dela, da maldade dela, não se arrependeu e não confessou ainda Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Esses são os que nós chamamos de ímpio, né? Então, aqui o texto, ele tá falando de ímpio e tá falando de justo, né? Então, nós já sabemos quem são os ímpios e quem são os justos. Então, vamos lá para o versículo 1 pro versículo 1 aqui. Ó, como é feliz aquele que segue, que não segue, melhor dizendo. Como é feliz, está falando de feliz, né? Nós somos felizes, de felicidade. Então aqui o versículo 1 está dando, né, uma noção, um norte para nós, daquilo que nós não devemos fazer, que nós não podemos fazer. É um não fazer, é negativo, mas é uma ordem, né, na palavra de Deus, uma dica do que não fazer, um conselho do que não fazer. Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. E por que é feliz? O ímpio, como nós acabamos de ler aqui, nós acabamos de falar, o ímpio ele é aquele que não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador. O ímpio é aquele que é pecador, que usa da maldade, que é criminoso, enfim, ele comete todo tipo de pecado. Ele é um criminoso, né? Como dizer assim. Ele não tem um relacionamento com Deus. Muitas vezes ele ignora ou odeia Deus. Então, esse é o ímpio. Então, o ímpio ele está no mundo, está na vida. Ele não tem condições de aconselhar, né, o justo. Porque é uma vida totalmente errada. Ele pode ser uma boa pessoa? Pode ser uma boa pessoa, pode ser um bom marido, pode ser um bom trabalhador, um bom pai, enfim. Mas ele vive uma vida de pecado, ele vive uma vida no mundo, né? E o mundo foi entregue, nós sabemos bem para quem? Para o maligno. O mundo tem as suas próprias regras, o mundo já é perdido, né? Vive num mundo, então não tem condições do ímpio dar um conselho para o justo. Então, aqui o Salmo 1 está dizendo, versículo 1 está dizendo que seremos felizes quando não seguimos os conselhos dos ímpios. Não podemos seguir os conselhos e nem podemos imitar as condutas deles, porque as condutas são condutas de pecador, são condutas reprovadas por Deus.
São condutas que não condizem com a conduta do cristão. E nem se assentar na roda dos zombadores, dos escarnecedores, daqueles que zombam de tudo que é sagrado, que zombam das coisas de Deus, né? Isso não agrada a Deus, isso é pecado, isso é conduta que Deus não aprova, amém? Então, nós sabemos que a nossa felicidade não está em andar como eles andam, né? A nossa felicidade não está nisso. Vamos lá para o versículo 2, ó. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Olha só. Então aqui no 2 já está dizendo, a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso bem-estar, o nosso renovo, a nossa vida, o nosso prazer, né? É satisfatório estar estudando a lei de Deus. Tá não só estudando, mas também praticando, né? E através disso nós temos vida, nós temos força, nós temos tudo que nós precisamos, porque a nossa força vem de Cristo, não é mesmo? Então, meditar na lei do Senhor de dia e de noite é satisfação, com toda certeza. Nos traz vida, nos traz esperança, nos traz paz. Então, é isso que nós precisamos fazer. É uma vida totalmente contrária do ímpio, né? O ímpio leva uma vida e o justo leva outra. Então a nossa vida está nisso, meditar de dia e de noite. Não quer dizer que a gente tenha que ficar o dia inteiro meditando, né? Mas nós temos que ter os nossos momentos de devocional, né? Os momentos de nos deleitar na presença do Senhor. Amém? E o versículo 3 vai dizer, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Glória a Deus, né? E eu tenho uma imagem ali no meu celular que mostra uma árvore enorme, gigante, né? E uma árvore pequenininha. Mas aquela árvore pequenininha que está na beira das águas, ela tem raízes profundas, né? E a árvore grande, ela não tem raiz. Então, o primeiro vento que bate, ela enverga e cai. A pequena, ela já aguenta mais tempo, aguenta as tempestades, aguenta as dificuldades, isso aqui que está dizendo é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Essas águas correntes é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos sustentando, né? Nos tempos de dificuldade. Então, quando eu estou na presença de Deus, eu estou me enchendo da presença dEle, da palavra dEle, do Espírito Santo, eu vou dar fruto no tempo certo. Meus frutos vão ser frutos viçosos, gostosos, bonitos, né? Vou dar fruto no tempo certo e as minhas folhas não vão murchar. Eu não vou viver murcha, né? Desanimada, caída. E tudo que Ele fizer vai prosperar. Então, né? Esse é o segredo. Estar plantado junto às águas, né? Eu vou ser uma árvore que vou dar fruto, que vou crescer. Né? Eu sou um cristão que vou dar fruto, que vou crescer, que vou prosperar, onde eu colocar a mão, Deus vai abençoar, eu vou crescer, eu vou ser bênção onde eu estiver. É isso que esse salmo aqui, o versículo 13, está falando para nós, né? Que nós precisamos da presença do Espírito Santo para dar bons frutos, para crescermos, termos vida e prosperar. O 4, não é o caso dos ímpios. Né? Tá fazendo uma relação, que não é o caso dos ímpios. Os ímpios são como palha que o vento leva, né? Olha só. Então, os ímpios são como a palha que o vento leva. O que é a palha? A palha, ela é seca, né? Ela é seca, ela é leve, ela não tem conteúdo, não tem o que fazer com a palha, não tem como aproveitar, né? Aí eu lembro aqui da parábola do joio e do trigo, né, que eu quero até ter uma oportunidade para trazer para vocês essa palavra. A parábola do joio e do trigo faz uma comparação, joio e trigo, né? O trigo, ele cresce lindo, bonito, com conteúdo, ele vai engordando, mas ele não cresce tanto. Mas o joio, ele dá uma engordadinha, ele cresce, às vezes mais que o trigo, mas no final das contas, na hora da colheita, percebe-se que o joio é, na verdade, só palha, não tem conteúdo nenhum, ou seja, ao final da colheita, o trigo vai para o depósito, vai, né, para os depósitos lá, vai ser feito farinha, vai ser feito pão, vai ser aproveitado. E o joio não, é palha seca, não serve para nada, não tem conteúdo, né? Então tem que ser queimado.
Então, no contexto da parábola do joio e do trigo, nós não podemos dizer dentro da igreja, né, quem é joio e quem é trigo. Só Deus tem condições de fazer esse juízo. Mas, só para vocês terem uma ideia do que é essa palha. São como a palha que o vento leva, ou seja, são fracos, né? Vem a tempestade, vem as dificuldades da vida, e eles não têm aonde se agarrar, eles não têm a quem pedir socorro, a quem pedir ajuda, né? O vento leva, a primeira dificuldade, a primeira ventania, o vento leva, como a palha, né? Então, o que o 4 está querendo dizer para nós é isso. Versículo número 5. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Por que os ímpios não resistirão, né? Eles não vão resistir por isso, porque eles são pecadores, são falhos, né? Eles têm maldade, eles não aceitaram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, né? Não se arrependeram de seus pecados, arrependimento e depois aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, né? Então eles não vão passar no julgamento, eles vão ser separados, né? Os ímpios e os justos, eles vão ser separados no momento do julgamento. Eles não vão resistir, eles vão perecer. É isso que está dizendo o versículo 5. E nem os pecadores na comunidade dos justos, né? Os pecadores também estão em pecado, né? Tem que se arrepender, tem que se entregar para Jesus. E os justos estão na mão de Deus, né? Quem nos protege, quem nos cuida e quem nos ampara é Deus. Versículo número 6, né? Vai dizer ali que o Senhor, né? Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Então, os justos são os cristãos, aqueles que estão na presença de Deus, que aceitaram nosso Senhor Jesus como seu Salvador, que se arrependem de seus pecados, né? Que buscam ter uma vida em santidade na presença de Deus. Esses são os justos, aqueles que seguem Jesus, seus princípios, suas leis, né? Esses serão felizes, serão prósperos, cheios de vida, cheios do Espírito Santo. Então, Deus conhece os nossos caminhos, né? Deus conhece os caminhos aos quais nós percorremos, porque nós somos dele, nós aí a palavra, nós viemos dele, nós somos ovelhas do rebanho dele, então o pastor, ele conhece as suas ovelhas, né? Por isso que o Senhor aprova o nosso caminho, porque ele conhece. Agora, diz ali, ó, mas o caminho dos ímpios leva à destruição, porque o caminho dos ímpios é um caminho que leva à morte, né? Morte espiritual, morte leva à destruição. Então, o caminho do justo leva para a vida eterna, mas o caminho do ímpio leva para a morte, para a destruição, leva para o inferno, né, gente? Ele não quer dizer essa palavra, mas é isso que quer dizer, né? Vai ser separado, o ímpio vai ser separado dos justos, né? Não vão ficar juntos no dia do julgamento, vão ser separados, né? E aqueles que viveram a vida de acordo com o que Jesus queria, aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, vão ir para as mansões celestiais, vão ir para o reino de Deus, lá junto de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqueles que negaram Jesus, que quiseram ser guiados pelo mundo, pelas suas próprias vontades, infelizmente vão perecer no inferno, vão ser destruídos, vão viver a morte eterna, amém? Então, aí está o segredo, né, da verdadeira felicidade, que nós podemos nos guiar por este salmo tranquilamente, compreendermos, entendermos ele, que é uma bênção. Esse salmo é uma pérola que está aí na palavra de Deus, que nós podemos nos guiar sem medo algum. Então, para nós, né, vamos resumir aqui, para nós andarmos pelo caminho da felicidade, né, nós precisamos fugir dos caminhos errados, fugir das pessoas erradas, das pessoas que estão no mundo, né, precisamos fugir dos ímpios. Nós não podemos fazer aquilo que eles querem que nós façamos, nos guiar por eles, nos imitarmos eles, não podemos. Então nós temos que amar a palavra de Deus, ter comunhão com Deus, aceitar Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, limpar o nosso coração de toda sujeira, de todo pecado, de toda maldade, né? E aquele que segue a Cristo é aquele que consegue a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em Jesus, o caminho da vida, o caminho que leva à salvação. Amém? Então, é isso que eu tinha por hoje. Nós vamos ler lá o Salmo 91, vamos declarar o Salmo 91, né?
salmo aí de bênção, de proteção, de livramento, né? Vamos declarar então: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador, ele o livrará do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Amém? Vamos orar, irmãos, que nós possamos estar, meditando de dia e de noite na lei do Senhor, que nós possamos seguir os caminhos de Jesus, seguir o caminho que Ele está trilhando para nós, que nós abandonemos aí os pecados, a roda dos escarnecedores, que nós não venhamos zombar de tudo que é sagrado, irmãos, que nós nos apeguemos à obediência a Deus, que nós nos apeguemos à lei dEle, que nós possamos ler e praticar a palavra de Deus, para que nós tenhamos vida, felicidade, força, Então esses são os segredos da felicidade. Não tem como nós não nos guiarmos pela palavra de Deus, nos guiarmos por aquilo que Jesus ensina e nós levarmos uma vida defraudada, uma vida infeliz, Esse é o caminho, com toda certeza, amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos ensinou hoje como que nós podemos fazer para sermos felizes, Pai. O que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Que eles possam, Senhor, ter entendimento da Tua palavra, ter a mente renovada, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Que eles possam fazer a escolha, Senhor, escolher a vida ou escolher a morte. Nós sabemos que são 2 os caminhos, mas na verdade eu gostaria de dizer é um caminho, Pai. Um é o caminho certo, o caminho que leva à vida, o caminho que leva às mansões celestiais, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu oro pelos que estão perdidos, eu oro pelos ímpios, Pai, para que eles se convertam, para que eles ouçam a Tua palavra e se convençam, Senhor, que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que fora isso não tem felicidade, não tem vida no Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, abençoa cada vida, cada família, cada pessoa que aqui está. Eu repreendo todo o mal contra a vida delas, eu repreendo o agir do maligno sobre as vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam, Pai, aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, enquanto há tempo, Deus, porque Cristo está voltando. Não temos tempo de ficar brincando de ser cristão, brincando com a palavra de Deus. Que nós não venhamos a ser pecadores, zombadores, Pai. Que nós possamos ser aqueles que seguem o caminho reto, o caminho justo, o caminho do ímpio, Pai. Para que nós possamos ter a nossa vida salva, Senhor. Para que nós possamos viver a vida eterna junto a Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo toda palavra maldita, toda oração contrária, todo mal pago e feito contra esta vida, Jesus, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá saúde para esse homem, para essa mulher, para essa criança, meu Deus. Eu repreendo todo o espírito de enfermidade, todo o espírito que vem causando doença, em nome de Jesus. Derrama, Espírito Santo, do teu poder, da tua glória, da tua unção sobre a vida de pastores, de mestres, dos teus levitas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, edifica, fortalece a tua obra, Senhor, para que mais pessoas sejam levantadas para pegar o teu evangelho, a tua palavra, para resgatar almas, Senhor, que estão no mundo de perdição, Pai, em nome de Jesus Cristo.
Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Um abraço no coração de vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Jesus ama cada alma, cada vida que aqui está. Amém? Amém. Então, um abraço, até a próxima.